Tema de saúde que afeta muitos trabalhadores. Todo mundo já sentiu alguma, né? Nós vamos conhecer agora a história de uma dessas pessoas. E ela é bem jovem, mas teve que se afastar da empresa onde trabalhava para procurar tratamento. As dores mudaram a vida de Simone. Hoje, a operadora de caixa vive à base de analgésicos, anti-inflamatórios e antidepressivos. O motivo é uma tendinite no pulso direito e 3 hérnias de disco na coluna. Tudo começou há 4 anos. Inicialmente um inchaço, né, no braço e dores intensas, e com isso eu fui perdendo força mesmo. Dar movimentar a mão, o braço, às vezes as coisas caíam no caixa. De acordo com Simone, outros colegas de trabalho que desempenham a mesma função que ela também desenvolveram a doença, resultado de movimentos repetitivos no computador. Há um mês, a operadora de caixa está afastada do serviço. Olha para os remédios e exames, pensa no problema de saúde e tem receio do futuro. Bem difícil a perspectiva, porque você normalmente não tem muito tempo para estudar, você não tem muito dinheiro, o orçamento fica difícil porque você acaba pagando exames, você paga remédio, então assim, fica difícil a perspectiva para frente. Difícil até pouco. Para falar sobre situações como essa, vivida por Simone, que tem sido muito comum a muitos trabalhadores, nós convidamos um especialista em saúde do trabalhador, o Dr. Fernando Rabelo. Bom dia, seja bem-vindo, obrigada. Bom dia, Gini. Muito obrigado também. Doutor Fernando, quais as doenças mais comuns adquiridas no trabalho? Olha, no caso específico aí de Simone, que nós vimos, ela é uma operadora de caixa. É uma função que está muito exposta a adquirir doenças do trabalho, porque além do movimento repetitivo, ela tem também um movimento de carga, ela está levantando peso no passar das mercadorias na hora do caixa, né? E então isso facilita muito o desenvolvimento dessas doenças, dessas LERs, que são exatamente a tendinite que ela apresentou de punhos, geralmente no pegar da mercadoria e fazer esse transporte quando o caixa não tem aquela esteira rolante, que aquilo facilita muito o trabalho do caixa. Bem, diante dessa, a gente pode ver que tem as doenças ocupacionais ligadas ao esforço repetitivo, no caso as LERDOC, mas tem também outras patologias que podem desencadear. O próprio estresse, né, uma doença que está voltada muito para o trabalho do dia a dia, principalmente dos motoristas, né, que é uma função muito estressante, de um certo ponto sedentária, que ele passa o dia todo sentado ali, e ali também acarreta outros problemas ligados à coluna, né, também que está... Até a falta de atividade física também, não é? Com certeza, a falta de atividade física. No caso de Simone, se a empresa adotasse uma ginástica laboral, né, isso facilitava muito ao evitar esses problemas, né? Doutor Fernando, tem profissões que apresentam um índice maior de afastamento junto ao Ministério do Trabalho? Tem profissões que apresentam, principalmente na construção civil. Os serventes pedreiros estão muito expostos, porque eles carregam muito peso, né? O transporte de carga não deixa de ser considerável. Tem também, no próprio motoristas também estão muito expostos. Os caixas, de uma maneira geral, também estão muito expostos. Tem umas funções que são assim, estão mais expostas de uma maneira geral. Mas que atitudes, no dia a dia mesmo, o trabalhador pode ter para evitar problemas de saúde como esses? Bem, isso depende muito do ambiente de trabalho, porque o trabalho em si não é só o exercício da profissão. Às vezes um clima de ambiente de trabalho, isso influi muito no desenvolvimento do trabalho da pessoa. Se é um clima agradável em termos não seja uma coisa muito exigida, seja, que leve o trabalhador a ficar muito, como se diz assim, fiscalizado e se sentir perseguido, né? Um clima que não seja muito ameno, assim, realmente pode facilitar o desenvolvimento. Além da exposição ao trabalho, a exposição aos movimentos que ele faz, no caso, para operadora de caixa, de repetitivo,
ter também um clima que não seja muito agradável em termos favorece de... também. Favorece também, que não deixa de ser um conjunto. Claro, nós somos uma coisa só, É uma né? coisa só, com certeza. Agora, qual o procedimento, quando o trabalhador apresenta algum problema de saúde causado pelo trabalho, o que ele deve fazer para ter o seguro, auxílio invalidez, enfim, todos esses direitos? Bem, toda empresa que se preze deve ter um médico acompanhando. Um médico do trabalho que possa dar esse suporte, né? Esse suporte em termos de ser encaminhado o paciente ao trabalhador, ao consultório do médico, e lá ele toma as providências. Ele vai detectar se aquilo de fato foi uma doença voltada com o trabalho ou se é uma doença mesmo, sem nenhuma repercussão com o trabalho. E, em sendo assim, ele faz o encaminhamento para o INSS, ou pedindo o auxílio doença, ou pedindo o auxílio acidente. O importante é fazer o quanto antes, né, doutor Fernando? O importante é fazer o quanto antes. Obrigada pela sua presença, uma ótima semana. Eu que agradeço, para você também. Obrigada. Tudo de bom.